Boa noite, pessoal. O tema de hoje, o título é André Singer, né? Mas não é para falar da vida pessoal do André Singer, né? E sim recomendar que as pessoas leiam o André Singer, né? Recomendar um livro dele em especial, que é o clássico dele, Lulismo em Crise, que é um livro, inclusive, que o Perry Anderson, famosíssimo, consagradíssimo historiador inglês, reputa como o 18 de Brumário brasileiro, né? O Perry Anderson tem esse livro em altíssima conta. Inclusive o livro que ele escreveu sobre o Brasil, publicado recentemente, acho que é Brasil, não sei se é Brasil de 1964, 2000, alguma coisa, eu não estou lembrando o título, mas é Brasil alguma coisa. O Perry Anderson fez muito baseado nas análises do André Singer, né? E até curioso que o Jones Manuel outro dia estava levantando um ponto que eu acho que a primeira pessoa que levantou no Brasil foi o André Singer, e ele citou o Perry Anderson, o Jones Manuel. Mas, como assim, olha, o Perry Anderson citou, mas esqueceu de citar que quem foi a fonte explícita do Perry Anderson foi o André Singer. Então, o André Singer eu acho que é um analista da realidade social brasileira, um intelectual que eu acho que tem que ser mais valorizado e mais lido, né? Aliás, assim, uma coisa que eu sempre esqueço de falar, gente, curte, compartilha, principalmente curte, se inscreve, principalmente só curte, tá? A página aí, se vocês quiserem, óbvio. Mas não esqueçam de curtir, porque eu sempre esqueço de pedir e vocês acabam esquecendo de curtir também as pessoas que assistem. Então, se puder curtir, eu agradeço. Mas voltando ao André Singer, o André Singer é um autor muito importante, é um analista muito importante e me chama a atenção ele, apesar da gente poder dizer que ele é petista, né? Porque ele foi, desde o pai dele, Paul Singer, que era um economista brilhante, eu acho que foi um dos fundadores do PT, se não me engano, né? E ele foi porta-voz do Lula no primeiro governo Lula, então ele é uma pessoa que a gente pode dizer que é petista, mas parece que nem os petistas leem ele, né? É uma coisa impressionante, porque eu vejo às vezes muito petista, assim, alguns, não muitos, enfim, vários culparem, por exemplo, o PSOL, as jornadas de junho de 2013, pelo que aconteceu no Brasil, pelo golpe, por tudo isso, e não é fato isso, né? E o André Singer foi, salvo engano, o Leonardo Boff tinha escrito um artigo nesse sentido, outras pessoas tinham artigo, mas quem me parece que fez primeiro uma pesquisa e tal, e destacou, por exemplo, que faltou uma politização, né, das conquistas que a classe trabalhadora obteve durante os governos do PT, essas conquistas não foram politizadas, né? Essa população não conseguiu entender que essas conquistas eram fruto não só do mérito próprio, do trabalho próprio, como também das políticas públicas, né? Porque você pode trabalhar e não conseguir avançar nada, né? A população brasileira trabalha muito, né? Apesar das pessoas gostarem de dizer que o brasileiro é vagabundo, o brasileiro é um povo bastante trabalhador, como vários outros povos do mundo, né? E mesmo assim está na situação difícil, né? Como na maioria do mundo, a classe trabalhadora vive uma situação muito difícil, né? Mas nesse livro, o Lulismo em Crise, né? Aliás, uma coisa engraçada desse livro, que há uns anos atrás, né? Eu estava debatendo com uma professora que era meio militante do PT, não sei se era afiliada ao PT, mas aí eu citei o André Singer, né? E falei do livro Lulismo em Crise. Ela falou assim: esse livro envelheceu mal, né? Porque ela achava que ele tava, que o Singer estava criticando o Lula daquela época, né? Foi uma época agora que o Lula começou a voltar, mas quer dizer assim, o ponto é que ela obviamente não leu o livro, né? O Lulismo em Crise, e nem sabe quem é o André Singer, né? Porque, assim, é muito impressionante, né? Isso, né? Porque, assim, na minha análise, o André Singer citem outros aí, mas me parece ser o melhor intelectual, assim, do PT, no sentido de analista, né? Da realidade social brasileira atual, né, do PT, assim, né, e assim, se você é militante do PT, se você é apaixonado pelo PT,
é interessante você ler o que o PT tem de melhor, né? E eu acho assim que o PT tem de melhor como referência intelectual, na minha análise, não é o José Dirceu, por exemplo, né? O José Dirceu, ele... Será que eu posso dizer que ele fazia lobby durante o governo Lula? Enfim, não quero também... Assim, meu objetivo aqui não é falar mal do PT, do Lula, nem do José Dirceu, nada disso, né? Mas, assim, esse canal é um canal crítico, ele não é adorador de nada, de partido nenhum, né? A gente tenta... Nosso compromisso com a classe trabalhadora, né? Então, a gente tenta avançar, né? E meu ponto aqui é que eu acho que o André Singer é pouco lido. A gente tem que ler mais o André Singer, né? E principalmente os petistas, né? Não só, né? Mas acho que por ser um intelectual do PT, né? Na minha análise, o melhor intelectual do PT, eu acho que é interessante ler o André Singer, né? É importante, porque tem petista que acha que a culpa do Brasil ter chegado onde chegar foi da jornada de 2023. E o Singer coloca outra perspectiva. Ele mostra que houve avanços inegáveis no governo Lula, mas esses avanços não foram politizados, não houve essa pedagogia. Então as pessoas acham que conseguiram o avanço, a melhoria na vida delas só por mérito próprio, só porque trabalharam bastante. E não é, houve políticas públicas, né? Houve apesar do tripé econômico, apesar do PT, dos governos Lula e Dilma, também estarem inseridos na época do neoliberalismo, os pequenos traços desenvolvimentistas desses governos do PT trouxeram crescimento, trouxeram queda do desemprego, né? Mas a população não entendeu isso, né? Nessa mesma linha, o Gessé Souza, bem recentemente, agora há pouco tempo, para esse livro Pobre de Direita, ele fez uma pesquisa também perguntando para as pessoas a quem elas atribuem a melhoria de vida que tiveram no governo Lula, e essas pessoas atribuíram a Deus, né? Quer dizer, uma parte atribui ao próprio esforço somente, outros atribuem a Deus, né? Eu, assim, tenho todo respeito pelo sentimento religioso das pessoas, mas, assim, atribuir a Deus, sei lá, né? Claro, Deus é muita coisa, né? Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista social, político, não enxergar que políticas públicas, que mudanças na economia, nos direitos trabalhistas, no crescimento econômico, né? Citar que Deus foi responsável pela mudança, assim, sei lá, é um pouco complicado, né? Não sei se estou conseguindo ser claro, né? Mas, enfim. Indo adiante, o meu ponto é esse, né? O André Singer, ele fez uma leitura muito importante, né? E faz, né? Ele deu uma entrevista agora, que eu vou colocar até nos comentários, eu queria até ver se eu acho aqui uma parte, entrevista muito boa dele, deu ao site da BBC, eu vou colocar aqui nos comentários, aí eu recomendo que vocês deem uma lida, porque a entrevista esse livro aqui eu já recomendei, né? O Lulismo em Crise, né? Leiam. Mas ele fala, aqui, ó, aqui, uma quebra-cabeça do período Dilma, né? Ele faz um retrospecto da história brasileira, mas tem um foco em 2011 a 2016, mas fala dos governos Lula em geral, né? Mas essa entrevista que eu vou colocar aqui para vocês nos comentários é uma entrevista que eu acho que é de agora. Eu vou ver até se eu acho um ponto aqui, já achei aqui, um trecho, a entrevista toda maravilhosa, né? Mas tem um trecho aqui que eu acho tão bom, que estava falando sobre como a extrema-direita usa a mentira, né? Tem uma comunicação que parece mais eficiente, né? O entrevistador está falando que a comunicação da extrema-direita é mais eficiente, né? E aí realmente a gente tem que pensar que ela é mais simplória, né? E o ser humano, às vezes, quer algo mais simplório, um meme, uma frase, principalmente na crise atual que a gente está. E, às vezes, aquele meme, aquela frase simplória faz mais efeito do que uma análise mais sofisticada, né? E mais próxima do real dos acontecimentos. Eu me lembro até aquela frase, né? Para todo problema complexo tem uma solução simples e errada, né? Essa frase é muito boa. E é um pouco isso, né? As pessoas às vezes se satisfazem mais com um meme, com uma frase que soa interessante do que com uma explicação mais complexa, né? E nisso a extrema-direita é muito melhor. E aí, nessa entrevista que eu vou colocar aqui embaixo, o entrevistador,
ele pergunta, né? Mas a extrema-direita não se comunica melhor? Aí o Singer responde assim, vou ler aqui para vocês, gente, tá? Aqui, não sei como vai ficar de perfil, mas acho que vai ficar bom. Aqui ele fala assim, ele responde assim, acontece que a esquerda, né? O cara tá perguntando, por que a esquerda também não usa frases bombásticas, né? Ele pergunta alguma coisa assim, cara. Aí o Singer responde, acontece que a esquerda não pode fazer isso. É contra, digamos, a missão da esquerda. A esquerda quer ser um passo além do capitalismo e da civilização capitalista. Se você começa a comunicar coisas absurdas, você está jogando tudo para trás. O que a extrema-direita faz é regressivo. Se a esquerda adotar esse tipo de conduta, ela se nega enquanto esquerda. Ela não pode fazer isso. É uma questão de para que ela existe, né? Para que ela, a esquerda, existe. Aí o problema não é de comunicação. A extrema-direita encontrou um espaço neste mundo porque o capitalismo fez as condições regredirem a tal ponto que propostas absurdas têm um lugar. Porque, de certa forma, o capitalismo contemporâneo transformou a realidade em uma situação absurda. Então, propostas absurdas têm lugar. Mas se a esquerda cede a isso, ela deixa de existir enquanto esquerda. Isso é sensacional, né? Porque a esquerda ela significa progresso, né? Melhoria. Ela significa uma opção de coisa. Eu vou fazer um vídeo sobre esquerda, eu estou devendo a mim mesmo vários vídeos, assim, eu acabei fazendo esse do André Singer, porque assim, pô, eu falei, pensei, tem que fazer, tá? Tô com esse negócio na cabeça agora, tava conversando com uma opção de gente sobre a entrevista do André Singer, e tem que fazer. Mas tem que fazer outro sobre esquerda pra gente entender melhor o que é esquerda, né? Que eu acho que é algo que a maioria da população, eu acho que não entende muito o que é, né? Mas essa coisa do que o André Singer falou é espetacular, né? Esse trecho, né? A esquerda ela não pode ceder ao discurso raso, ao discurso enganador, né? A esquerda precisa lutar pelo esclarecimento, né? Pelo melhor entendimento, né? Às vezes a esquerda tem uma luta muito eleitoral, uma parte da esquerda, e na verdade a batalha é para a classe trabalhadora compreender melhor a realidade, né? Isso é que é necessário, né? Porque senão não adianta, né? Eu acho que a gente tem que avançar, né? Assim, claro que a eleição é importantíssima, né? Claro que a gente vê agora, a gente tem políticos tão ruins, né? Que realmente quase inviabilizam o país, né? Então, assim, quem sou eu para dizer que a eleição não é importante? Eu dou maior importância à eleição, inclusive eu sempre tento votar no menos pior, né? Quando não tem um tão bom, eu tento votar no menos pior, então enfim, eu acho a eleição importantíssima, mas a gente não pode pensar só em eleição, a gente tem que pensar em esclarecer a população, tem que pensar também a médio e longo prazo. E esse trecho que eu li para vocês do Singer, que eu acho sensacional, que ele fala até de capitalismo, né? Porque hoje em dia ninguém mais fala de capitalismo, a gente vive no capitalismo, a gente vive no neoliberalismo, mas tem uma esquerda que não fala nem de capitalismo, nem de neoliberalismo, é uma loucura, né? É uma esquerda que prefere outras pautas, que é um assunto super delicado, eu nem vou citar hoje esse assunto delicado não, que é muito complicado. Aliás, hoje em dia, você ser da esquerda, você tem que pisar em ovos, porque são vários assuntos delicadíssimos, né? Falar de PT é complicado, né? Porque se você vai ensaiar qualquer crítica ao PT, já tem gente da esquerda que já quer matar você, né? Qualquer ponderação que você possa fazer sobre o Lula é uma loucura, né? E outros temas mais complicados ainda, que fogem agora, você não pode citar, porque as pessoas não querem nem ouvir, né? Tá todo mundo com muita pressa, né? Com muita ansiedade, sem calma de ler, né? A nossa vida está muito acelerada, então a gente polarizou tudo muito no Brasil, né? A gente teve uma ascensão de um neofascismo, de uma extrema-direita muito complicada. Então, qualquer ponderação em relação ao Lula e ao PT, as pessoas já enxergam como fazer jogo da direita, né? Ou ser bolsonarento, que é ainda pior, né? E não é isso, né? O lugar de fala desse canal é as críticas que, porventura, existiriam ao PT serão sempre críticas pela esquerda, né? No sentido de melhorar, né, a sociedade, do progresso, né? Mas voltando ao Singer, o que impressiona muito no Singer
é que ele fala de capitalismo, ele, nesse trecho que eu li, ele é muito claro, e ao mesmo tempo ele é super moderado e super lúcido. Ele é zero porra louca, né? Porque tem muitos analistas que às vezes assim acham que ao PT, ao Lula, basta radicalizar, como se radicalizar fosse a solução. Não estou dizendo que não deva assim, radicalizar no sentido de ser mais de esquerda, de se curvar menos aos interesses da burguesia. É claro que isso aí é correto, mas não se vergar, né? Mas eu acho que é muito mais complexo, né? Principalmente nesse momento que a gente está numa situação muito difícil, né? Então, assim, o que me chama a atenção no André Singer é que ele consegue unir uma honestidade intelectual muito grande, uma análise muito sofisticada e, ao mesmo tempo, ele é moderado, ele é lúcido, ele não é porra louca, ele não é panfletário. E aqui também não estou endeusando o Singer, não. Eu conheço algumas críticas à análise dele, críticas assim, porque todo mundo que tem um nível intelectual no Brasil tem respeito pelo André Singer, né? Assim, eu acho que está faltando um pouco. Eu acho a militância do PT, as pessoas mais assim... O grande público lê mais o André Singer, eu acho, né? Mas as pessoas academicamente de bom nível, sem dúvida, leram o André Singer. E eu conheço até umas críticas que eu não sei se fazem diretamente. A Laura Carvalho acho que não faz diretamente, mas existem análises. O Paulo Gallas chega a citar. Mas assim, a análise que a Laura de Carvalho, né, que fez a Valsa Brasileira, faz do governo Dilma, é um pouco diferente da análise do André Singer, né? O André Singer faz uma análise política, né? Social, né? Vamos dizer assim, sociológica, política, né? E a Laura Carvalho, autora da Valsa Brasileira, economista, e o Paulo Gala, que até cita o André Singer, né? Tem uma fala do Paulo Gala que ele fala, olha, concordo mais com a Laura de Carvalho, a crise do lulismo, né? A crise do governo Dilma teve a ver com uma barbeiragem econômica da Dilma, né? Vamos dizer assim, simplificando, porque não é o tema, né? Mas enfim, deve estar estava se citando o austericídio de 2015, a isenção fiscal que foi dada pelo governo Dilma, né? Que aí a Laura de Carvalho é até bem correta, que ela fala, isso era agenda Fiesp, né? O que chamam de nova matriz econômica, na verdade, é a agenda Fiesp. A Dilma fez o que o empresariado de São Paulo queria, né? Que queria isenção tributária. E a Dilma deu, só que eles não investiram na produção, eles investiram esse sobrelucro e outras coisas, né? Acreditar no capital, nos capitalistas, na burguesia para desenvolver o país é uma brincadeira, né? A burguesia não vai desenvolver o país nenhum, né? A burguesia está interessando em lucrar, né? Em todos os países do mundo, você tem um Estado que tenta direcionar ou para os interesses da burguesia e às vezes também até para o interesse da sociedade. Muitas vezes para o interesse da própria burguesia, mas até os Estados normalmente organizam essa burguesia, porque senão é cada um querendo comer o máximo possível e não pensam em nada coletivo, né? Assim, então é uma fábula, né? Que acabou que a Dilma um pouco caiu nesse conto de achar que basta enfim, dar dinheiro para a burguesia, dar isenção fiscal e que eles vão investir em produção. E não é o que eles fazem, não é o que eles fizeram, né? Mas assim, o meu ponto é só que... Mas eu acho que essa análise da Laura de Carvalho, essa crítica do Paulo Gala, elas podem se somar às análises do André Singer. Eu acho que elas não são excludentes. Eles só focam em questões diferentes, né? Mas eu estou só dizendo isso porque eu não tenho o hábito de endeusar ninguém. Então não é nenhuma idolatria ao André Singer. É apenas um reconhecimento, né, a um intelectual que foi importante para a minha formação, no sentido para o meu entendimento do Brasil, e acho que é importante para todo mundo, né? E eu acho, e volto a dizer, né, que é um mantra meu. Eu tenho um grupo que eu participo, que gente, como esse grupo tem paciência comigo, ou não tem, mas pelo menos aparentemente tem.
mas eu falo muito, né? Eu repito nesse grupo muito, eu sempre tenho um mantra nesse grupo, que é isso, eu pedindo aos petistas para lerem o André Singer, né? Que eu vejo muito petista falando tanta besteira às vezes, né? Culpando, né? Como eu falei, culpando o PSOL, culpando aquele movimento passe livre pelo que aconteceu no Brasil, e é uma loucura, né? E eles não parece que não leem nem o próprio intelectual deles, né? Vamos ler o André Singer, gente, assim. Mas eu acho que é isso. E voltando, que eu não sei se eu terminei, ele chama muita atenção para isso, né, cara? Ele consegue, eu tô olhando aqui o texto, ele realmente me impressiona muito por conseguir unir uma moderação, uma lucidez, ao mesmo tempo sem ser aquela vaselina liberal, daquele neoliberalismo progressista, aquela coisa que não chega a lugar nenhum, né? Quer dizer, pelo contrário, chega a um lugar ruim, né? Então ele consegue unir ao mesmo tempo a lucidez, a moderação, o pé no chão, o pragmatismo, o André Singer, com uma análise muito profícua, né? E sem virar um propagandista do partido do qual eu acho que ele faz parte, acho que ele é filiado ao PT, o André Singer, né? E como eu acho que eu falei, até o pai dele foi um dos fundadores do PT, então os petistas não podem, assim, dizer que ele tá fazendo jogo da direita, nada disso, ele não faz jogo da direita, ele não tem nenhuma raiva do PT, mas ele faz uma análise, assim, correta, né? Ele não... O compromisso dele não é com o PT, é com a classe trabalhadora, é com a humanidade, né? E nesse trecho que eu li aqui eu deixei bem claro, né? Ele deixou bem claro, né? A esquerda ela tem que trabalhar pelo esclarecimento, ela tem que trabalhar pela verdade, entre aspas. Claro que não existe uma verdade só, mas também nem todas as narrativas são iguais, né? A gente, de uns anos para cá, né? Até foi nessa época da jornada de 2013 que se disseminou tanto, né? Aliás, a jornada de 2013 eu também não estou colocando isso lá em cima, não. Tinha aquele horizontalismo, aquela coisa meio universidade nômade ali, meio complicada, né? Muita gente passou do ponto no antipetismo, né? Não estou aqui também, eu acho que nem 8 nem 80, né? Nem achar que foi a jornada de 2013 que trouxe o mal para o Brasil, nem dizer que todo mundo que estava indo para as ruas em 2013, não estou falando nem dos fascistas, não. Estou falando até o pessoal que se acha de esquerda, que todo mundo estava correto. É isso, a gente tem que... As coisas não são preto, branco, né? A realidade ela é mais complexa, né? Assim, por isso que a comunicação da extrema-direita faz tanto sucesso, porque a gente quer simplificar as coisas, a gente tenta simplificar a realidade, faz parte até, né, da gente simplificar, né? Mas, assim, tentar simplificar, mas ela não é tão simples, né? Então, até voltando, quando eu falei que o André Singer tem uma paixão pela verdade, eu não estou dizendo que existe uma verdade só, mas eu também estou lembrando que existem narrativas, se a gente quiser usar essa palavra, que ficou em moda em 2013, por isso que 2013 voltou, as narrativas, as explicações para a realidade, elas não são todas igualmente válidas, todas tão próximas da realidade, né? Você tem uma explicação da realidade que são mais verdadeiras, mais próximas da realidade, e outras menos, né? A gente não pode cair no relativismo absoluto, né? Nem achar que existe uma verdade única que seja válida para todos, não é, né? Inclusive, a melhor esquerda, ela não acredita numa verdade única. Ela pode dizer o seguinte: para a classe trabalhadora, esse projeto é melhor, mas é para a classe trabalhadora, né? Não é só a classe trabalhadora que existe no mundo, né? Obviamente, o que é melhor para a classe trabalhadora, em geral, não é melhor para a burguesia e vice-versa. É claro que em alguns momentos, por exemplo, pandemia, tem que vacinar. O genocida era contra a vacinação, né? Por isso que uma parte da pequena burguesia e até da burguesia largou o Bolsonaro, porque o cara era a favor do vírus, né? Era a favor do coronavírus, né? A favor né? Enfim, esse é um tema aí que não pode ser esquecido, não quero fugir não, mas o Bolsonaro é responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros, né? O Brasil tem 2% da população e 11%
dos mortos. Acabou a luz aqui em casa, né? Que loucura, gente. Enfim, vou ter que encerrar o vídeo, porque os serviços nas cidades não funcionam mais, a luz acabou.